Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu tô muito feliz porque eu vou participar de um canal só dessa vez, né? E que, na verdade, que seja várias vezes também, porque tô me sentindo muito grata. Obrigada. Que é o canal da... Estudando com a Lelê. Isso aí. Hoje a gente vai estudar o que, Mari? Hoje a gente vai estudar História. Que é o tema da prova de amanhã, né? É. Beleza, então vamos começar aqui. Falar um pouquinho sobre o povo e a cultura do Brasil, que tá aqui na apostila nas páginas 75 e 76, tá? Então, do que essa página fala, né? Ela fala da vida e dos costumes dos brasileiros, que se transformaram ao longo da história, né? O Brasil atual, ele é um reflexo de todas as mudanças e influências do nosso povo, desde que ele foi descoberto lá atrás, tá? Então, esse nosso convívio com diversas culturas e diversas populações formou o nosso povo, né? Formou a nossa cultura. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente já tinha habitantes aqui, né, Mari? Que eram quem? Os indígenas, mais conhecidos como os índios. Isso, então quando os portugueses chegaram, a gente já tinha um povo, que eram os índios, né? Mas que eram poucos conhecidos. Os portugueses, quando vieram para cá, eles queriam trazer os costumes europeus para nossa terra também, o que não deu muito certo, porque o clima aqui no Brasil era diferente, o ambiente era diferente, então isso não rolou muito bem. Então a gente acabou que se transformou em uma cultura que é nada mais do que uma mistura, né? Que é o que a gente chama de miscigenação. O que é miscigenação, Má? A miscigenação é quando a mistura de vários povos, de vários grupos e pode ser diferenças, são várias diferenças físicas, várias idades e várias cores. Aí pode ser em grupos ou estados ou países, assim, é a miscigenação. Então é a mistura de vários povos, né? De várias etnias e culturas e características distintas, né? Então o Brasil veio dessa mistura. O que é etnias? Etnias são povos, são grupos, né? São povos. Então, assim que a gente formou o nosso povo e a cultura do nosso Brasil, que nada mais é do que uma mistura de várias tradições aí, de várias culturas, né? Então, a gente pode falar que junta um pouquinho da cultura europeia, trazida pelos portugueses, traz também um pouco da cultura africana, né? Através dos escravos que foram trazidos também para o Brasil, e também com a mistura dos índios, que era o povo que já era nativo daqui. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente junta e vira o quê? O povo brasileiro. Beleza. Falando um pouquinho sobre as nossas origens, né? Os indígenas. Então, o Brasil, de novo, ele tem como origem o povo indígena, né? E o povo indígena, ele foi teoricamente descoberto pelos portugueses. Quando chegaram aqui já tinha gente morando, né? E a gente tinha aí em torno de 1.000 povos diferentes e em torno de 3 milhões de habitantes aqui no Brasil já, ou seja, a gente tinha uma população indígena muito grande, né? E eles já traziam no seu dia a dia a sua cultura, né? E a gente começou a conhecer essas culturas, sobre suas festas, suas tradições, com os portugueses, através do quê? De um documento que era a Carta do Descobrimento. Esse documento, Mari, ele era um... Eu acho que eu sei. Esse documento era para os escravos serem libertos? Não, isso é outra história. Aqui, esse documento, a gente tá falando da Carta do Descobrimento. Essa Carta do Descobrimento, ela foi escrita pelos portugueses, quando eles viajaram aqui para o Brasil e descobriram o nosso país. Então, nada mais é do que um diário de bordo, né? E aí, nesse diário de bordo, eles contavam tudo o que acontecia ao longo da viagem. Mas, mãe, explica pro pessoal, o que é um diário de bordo? Vocês não gostam de diário, de escrever? Tipo, Sim, meu dia inclusive. hoje... Então, é como se fosse um diário desses que vocês conhecem, só que da viagem, em que eles relatavam tudo o que acontecia ao longo da viagem. Então, o conhecer os índios fazia parte desse diário de bordo. E assim a gente começou, então, a conhecer sobre eles, sobre costumes, culturas, tradições e tudo mais, tá? Aqui tem até uma fotinho da Carta do Descobrimento, né? Que foi escrita lá naquela época. E traz muitas informações aí sobre a nossa cultura.
sobre as origens da nossa cultura, né? Bom, falando um pouco mais sobre o povo indígena, então, naquela época, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente tinha 2 grandes grupos de índios. Quais eram, Mari? Você lembra? Os 2 grandes. Era Tupi e Guarani? Não. Era Tupis e Tupinambás, tá? E como que eles classificavam? Guarani a gente tá vendo agora. E como que eles classificavam esses 2 povos, né, de modo geral? Pela língua que eles falavam, tá? Então, os tupis... Posso ler um pouquinho agora? Peraí que eu fiz uma confusão aqui. Então, não são tupis e tupinambás. Os tupis e os tupinambás, eles são o mesmo povo. A gente tem aqui 2 povos, que eram os tupis e os tapuias, tá? Então, a distinção entre eles era a língua que eles falavam. Então, os tupis ou tupinambás, eles falavam o tupi. E os outros falavam outras línguas. Pode falar, Mari. Então, eu posso ler um pouquinho? Não, então, mas aqui não é pra gente ler. A gente só tá fazendo aqui um resumão, tá? Tá. Bom, falando um pouquinho sobre os tupis, né? Qual que é o modo de vida dos tupis? Eu acho que eu sei. Os tupis, eles praticavam o quê, Mari? Eu acho que eles praticavam o arco e flecha, Que é a caça. a pesca e a produção de coisa com mandioca. Então, que são a coleta de frutas e a agricultura, né? Porque, afinal de contas, eles viviam disso, né? Eles viviam pelos recursos que eram proporcionados pela natureza. Então, tudo que eles plantavam